Bem, meus amores, agora vamos dar início, né, à correção. Olha só a abertura do livro de vocês. Observe essas imagens de abertura do livro de vocês. Antes de mais nada, lembre-se que estamos estudando as civilizações. O que é uma civilização? Né? Uma civilização é um ato ou efeito de civilizar, ou seja, é um conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, região, país ou sociedade. Então, isso que é uma civilização, como outras que já estudamos. A Grécia, ela nos deixou um grande legado, que foi as Olimpíadas, né? Já a Macedônia, ela foi uma civilização que ela só durou 30 anos, com Alexandre Magno, né? No caso, Alexandre o Grande. Então, só durou 30 anos essa civilização. Mas essa civilização nos deixa um legado. E esse legado são as bibliotecas. E aí vocês estão vendo imagens dessas bibliotecas, né? Sala Real do Gabinete Português de Leitura no Rio de Janeiro de 2013. Uma das bibliotecas, Biblioteca Nacional de Praga, na República Tcheca, 2016, Biblioteca Nacional de Praga, né, como a Pro já falou, e a Biblioteca Municipal, na Alemanha, em 2013. Então, vem as perguntinhas, as perguntas de abertura do livro. Após observar as fotografias de 3 bibliotecas localizadas em diferentes países, responda às questões a seguir. O que guarda uma biblioteca? O que é que é guardado dentro de uma biblioteca? Então, sabemos que dentro de uma biblioteca é guardado o quê? Livros, documentos históricos que servem para o nosso futuro, né? Além da leitura, que é de suma importância. 2. Qual é a importância das bibliotecas para a humanidade, né? A biblioteca ela vai nos proporcionar o quê? Desenvolvimento intelectual, proliferar conhecimento e, além de tudo, ela vai preservar a cultura local. Então, ela nos preserva um desenvolvimento intelectual para a humanidade. Organize as ideias. Outra questão. Sobre a Grécia, na antiguidade, analise as afirmativas a seguir. Número 1. Foi formada por diversos povos, como aqueus, eólios, dórios e jônios. Foi um poderoso império cujo imperador era a autoridade máxima em toda a Península Balcânica. 3. A democracia foi uma das heranças deixadas pelos gregos para as gerações e os povos os sucederem. De acordo com a análise, assinale a alternativa correta. Ele está pedindo uma única alternativa. Então, vem. Letra A, todas as alternativas são verdadeiras. Letra B, todas as afirmativas são falsas. Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. D, apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Vamos analisar por que a 1 e a 3? Então, a 1 diz que ela foi formada por diversos povos, como os aqueus, eólios, dórios e jônios. Correto. Ela foi formada por esses povos aqui, esses 4 povos. A 3 já diz, a democracia foi uma herança, né? Foi uma das heranças deixada pelos gregos para as gerações e os povos que o sucederam. Realmente, quem deixou a democracia foram os povos gregos, né? Então, foi deixado por eles, é uma herança. Né? E o que é democracia? São os direitos do povo, né? Direitos e deveres que existem dentro de uma sociedade. A questão 2 diz, a respeito da cultura grega, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Os gregos eram politeístas e seus deuses eram antropomórficos, isto é, tinham uma forma humana, ou seja, metade homem, metade animal, que a gente aprende lá na mitologia grega. E eles eram politeístas, então a resposta é o quê? Verdadeira. B.
Em Esparta, a educação dos meninos, desde muito pequena, era voltada para a guerra. Verdadeiro ou falso? Sim. Os meninos, a partir de 8 anos de idade, eles se dedicavam para guerrear, para fazer parte do militarismo de Esparta. Na antiguidade, a cidade-estado de Atenas foi marcada pela democracia e por uma sociedade sem escravizados. Será que é verdadeiro? Não, gente, é falso. Né? Não existia democracia em Atenas. Os gregos apreciavam o teatro e foram os criadores da comédia e da tragédia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Olha só quanto legado a Grécia nos deixa, né? As Olimpíadas, o teatro, né? A democracia. Os gregos eram pacíficos e nunca entraram em confronto entre si ou com outros povos da antiguidade. Falso. Os gregos, eles entravam sim em guerras. Então, essa é a resposta da segunda questão do livro didático. Vamos lá. Em seu caderno, reescreva as afirmativas falsas das questões anteriores, corrigindo. Então, o falso foi a letra C, que diz que na antiguidade, a cidade-estado de Atenas, ela foi marcada pela democracia e por uma sociedade em que havia escravizados. Então, existia sim escravos em Atenas, né? E ela foi marcada sim pela democracia e havia esses escravos. A outra resposta errada é a letra E, né? Onde diz que os gregos entraram em confronto entre si, com os outros povos da antiguidade. Então, existiu sim, existiu a Guerra do Peloponeso, existiu as guerras greco-pérsicas, que são exemplos disso. Então, existiu guerra sim na Grécia, certo? Então, essa daí é a resposta da terceira questão. Vamos lá? Na página 19 tem assim: interpretando documentos a respeito de Felipe II, lê o fragmento a seguir. Então, onde conquistava territórios, Felipe fundava cidades, construía estradas, promovia a agricultura e empenhava-se em ganhar a lealdade de seus novos súditos. Os que resistiam eram submetidos à força, mas o rei preferia alcançar seus objetivos sem derramar sangue. O crédito de uma vitória militar, dizia ele, eu divido com meus soldados mais uma vitória diplomática e toda a minha vida. Então, o rei, né, no caso Felipe II, ele fez muitas coisas, né? Ele construiu estradas, ele promoveu a agricultura, ele era um ser que preferia não a briga e sim a paz. Vem, de acordo com o fragmento, responda às questões. Qual era a política adotada por Felipe II ao conquistar uma nova região? Então, a resposta é uma interpretação do texto, está dentro do texto. Então, a resposta vai ficar: Felipe construía estradas, estimulava a agricultura e fundava cidades. De modo geral, ele procurava ser visto como um benfeitor. Então, ele queria ser visto como um benfeitor, por quê? Porque ele queria ganhar popularidade. Então, ele queria estar sobre o domínio. Já a segunda questão tem: explique os motivos que levaram Felipe II a agir com diplomacia sempre que possível em relação aos povos conquistados. Felipe II, ele procurava agir com diplomacia para evitar que os povos conquistados realizassem revoltas. Então, para não haver revoltas, o que é que ele fazia? Ele agia com diplomacia, ele agia com total responsabilidade, ele agia de forma que não houvesse brigas entre si, para não haver revoltas em seu governo. Agora vamos dar continuidade às respostas, né,
troca de ideias da página 20, que diz assim: observe o mapa a seguir, ele mostra todos os territórios conquistados por Alexandre Magno. Então, você já sabe que a cidade de Alexandria, no Egito, foi apenas uma das inúmeras cidades fundadas com esse mesmo nome, em homenagem a Alexandre o Grande, durante a expansão macedônica. Então, aqui no mapa é a conquista de Alexandre o Magno, né? Quais foram os territórios que eles conquistaram. Então, tem aí essa parte de vermelho aí, é todo o território que ele conseguiu conquistar. Então, por isso que ele deixou o grande legado e é chamado Alexandre o Grande, certo? Império de Alexandre, toda essa parte laranja aí, faz parte do Império de Alexandre. A Macedônia, essa parte aqui, ó, rosinha, bem pequenininha. E os estados aliados independentes, que são estados que não dependem de Alexandre Magno, que são independentes, são esses de verde, ok? Vamos lá. Agora responda as questões no caderno. Qual a importância de Alexandre para a Macedônia? Por que ele foi tão importante? Aí tem assim: sobre o governo de Alexandre, o território macedônico foi grandemente ampliado. As expansões promovidas por ele possibilitaram importantes trocas culturais entre os povos do Oriente e do Ocidente. Alexandre Magno contribuiu para a difusão da cultura grega e introdução de traços das culturas orientais na Europa. A essa rica cultura foi atribuída a denominação de helenismo, que a Pro já explicou para vocês lá no slide. B. Para que locais Alexandre levou a cultura grega? Então, para a Ásia Menor, Egito, Pérsia, Índia, Oriente Médio e Norte da África. Então, foram para esses locais aqui que ele levou a cultura grega. Dando continuidade à correção, vamos agora interpretar documentos, certo? Analise os documentos a seguir. Se os gastos de seu fundador servia de parâmetro, Alexandre estava destinado a se tornar uma cidade livresca. O pai de Alexandre, Felipe da Macedônia, contratará Aristóteles para ser tutor particular do filho. E graças aos ensinamentos do filósofo, Alexandre tornou-se um grande amante de todos os tipos de conhecimentos e leituras. Leitor tão ávido, de fato, que raramente deixava de ter um livro consigo. Certa ocasião, viajando pela Ásia e estando desprovido de outros livros, mandou que um de seus comandantes lhe enviasse vários. Foi devidamente atendido, recebendo a história de Filistos e várias peças de Eurípides, Sófocles e Esquilos, e poemas Telestes e Filóxeno. Então, vamos lá. Após análise dos documentos, responda em seu caderno as questões a seguir. Quem foi o fundador de Alexandria, ao qual o texto faz referência? Então, o fundador de Alexandria foi Alexandre, no ano de 1331 a.C. Letra B. De que forma Aristóteles contribuiu para que a cultura helênica fosse difundida por todo o Império Macedônico? Então, ele quer saber de que forma ele difundiu para que essa cultura crescesse, né? Então, vamos lá. Aristóteles foi contratado por Felipe II para ser tutor de Alexandre. Tá vendo? Tá no próprio texto. Acredita-se que Aristóteles foi responsável por Alexandre ter desenvolvido o amor pelo conhecimento, pela cultura, pelos livros e pela leitura, né? Dessa forma, o filósofo grego estava indiretamente envolvido na difusão da cultura helênica do vasto Império Macedônico. Então,
A resposta se encontra no próprio texto. Isso aí é uma interpretação de documento. É eu interpretar o documento 1, que é o documento escrito, e o documento 2, que é uma imagem. Então, é uma interpretação. Escrito e imagem, que a gente já aprendeu isso lá em fontes históricas. E aqui, a terceira questão diz assim, né? Vamos lá. Retome a página de abertura do capítulo e reflita sobre a importância da biblioteca fundada em Alexandria na Antiguidade e anote as suas conclusões no caderno. Então, aqui fala o quê? Sobre a biblioteca. O que é que aqui está falando? Que a biblioteca, né, de Alexandria foi de suma importância para o conhecimento e para o estudo. Então, ela é de suma importância, não só para o conhecimento, como para a cultura, para o estudo, enfim, a interpretação. Quarta questão. Observe novamente a reprodução da obra de Charles Bru na página anterior e registre. Tema retratado na obra. O tema retratado na obra de Charles, né, é a entrada triunfal de Alexandre na Babilônia, após a conquista da região pelas tropas macedônicas. Olha aqui na imagem. Olha aqui a imagem que ele fala. Ó a entrada triunfal de Alexandre aqui, ó, que ele disse. Então, foi essa entrada triunfal. B. Elementos da obra que podem ser relacionados à cultura grega. Então, os elementos ligados à cultura grega são construções com colunas dóricas, jônicas e coríntias, as vestes dos habitantes da Babilônia, a escultura do lado esquerdo da obra, a coroa de louro. Então, olha aqui, se a gente for observar, tem muitas coisas, ó, as colunas, a coroa de ouro, como ele fala. Então, se observando a imagem aí, que é uma interpretação, a gente vai encontrar grande êxito em relação à Grécia. Vamos lá. Outras histórias, né? Então, a atividade foi propôs a atividade para vocês até a página 24, não foi isso? Então, vamos lá. E tem o cotidiano, que é aqui da página 23, né? Então, isso aqui é um documento, eu espero que vocês leiam, que esse documento é de suma importância. E aqui o cotidiano, né? Que o cotidiano, no decorrer deste capítulo, estudamos algumas informações sobre bibliotecas e a importância delas para a humanidade. Tratamos das bibliotecas de Alexandre Nirne, apresentadas o Real Gabinete Português à leitura no Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional de Praga e a Biblioteca Municipal Stuttgart. Na atualidade, há muitas iniciativas de criação de biblioteca em lugares inusitados. O objetivo é levar conhecimento e lazer para as populações que não têm o hábito de frequentar livrarias ou bibliotecas formais. Observe os exemplos ao lado. Aqui, tá vendo? Aqui é uma biblioteca num bondinho em Curitiba. Curitiba, né? Aqui tem vários livros, porque tem pessoas que não têm condições de ir na biblioteca e aí utiliza esses livros. Aqui também é outra imagem, né, do bondinho, os livros. E aqui é a biblioteca na bicicleta, tá vendo? Em São Paulo. Levando conhecimento para aquelas pessoas que não podem ter uma biblioteca. Aí vem, seguindo os dois exemplos apresentados, que tal você e seus colegas, no caso, não estão com seus colegas, mas vocês podem debater entre si, online. Seus colegas organizarem uma biblioteca para a turma. Para isso é necessário. Vocês podem estar organizando uma biblioteca virtual, que é interessante, né? Para aqueles alunos que não têm como ir a uma biblioteca, e nem vocês agora podem ir a uma biblioteca. Destinando um espaço onde serão organizados livros, disponibilizado por vocês. Decidir com os alunos se sucederão o cargo de bibliotecário. Definir o prazo de empréstimo de cada livro. Então,
Como eu sei que essa questão aqui a gente não pode fazer agora, poderemos deixar para a sala de aula. Mas se algum aluno tiver alguma ideia de fazer uma biblioteca online, só é entrar em contato com a Pro no privado e me falar. Hora de estudo, para finalizar, né? Estabeleça a relação entre as guerras que envolveram as cidades-estados gregas e a denominação macedônica na Grécia Antiga. Então, vai ficar as guerras de cidades-estados gregas contra outros povos, como os persas e entre si, como a Guerra do Peloponeso, enfraquecimento. Essas cidades-estados acabaram gerando as condições necessárias para Filipe II da Macedônia ocupasse algumas ao norte da Grécia. Então, essa aqui é a resposta da questão número 1. Cite as principais características culturais do macedônico. Então, eu quero saber quais eram essas características deles. A gente sabe que eles falavam grego, né? Tinha muitas características próximas à cultura grega. Sabemos que eles eram politeístas, adoravam vários deuses e tinham defeitos, né? Também, como todo ser humano tem, defeitos e virtudes. Então, eles tinham esses defeitos, além do legado da biblioteca, que vocês podem estar citando aí, que aí não tem, que é uma das características. De modo geral, como os gregos descreviam os macedônicos? Você já sabe, né? A Pro falou lá no início, que os gregos consideravam eles o quê? Primitivos, beberrões, né? Mal educados, briguentos, um povo inferior, que não merecia a atenção dos helenos. Na monarquia macedônica, os processos de sucessão eram marcados por como era sucedida a monarquia. Por eleições com participação de todos os adultos macedônicos do sexo masculino, por revoltas, assassinatos e golpes de Estado. Então, a resposta correta é essa aqui, ó. Letra B, já que os macedônicos eram o quê? Povos briguentos. Então, vai ser essa, revoltas e assassinatos. Quinto, Alexandre, à medida que avançava pelas terras da Ásia, tomava o território ocupado pelo Império Persa. De que modo geral soube usufruir das realizações persas para organizar seu império? Então, Alexandre ele aproveitou muitas das realizações persas para continuar avançando em suas conquistas militares e também organizar os territórios conquistados. Podemos citar como exemplo o uso das estradas construídas por Dário, os quais serviram de vias para o deslocamento dos exércitos macedônicos e de canais de escoamento para os produtos comercializados. O sistema de correio também, a divisão de terras imperiais em províncias, foram adotadas por Alexandre. Podemos estar falando sobre o sistema monetário, que continuou sendo usado como inserção de afingié do imperador macedônico nas moedas circulantes. Os sábios que habitavam as terras conquistadas eram mantidos nas cortes criadas por Alexandre. Então, ele teve grande êxito, né? A gente não pode deixar de falar de Alexandre Magno, ou de Alexandre o Grande, o terceiro rei da Macedônia, né? Que ficou conhecido como Alexandre o Grande, por conquistar quase toda a parte do mundo. Então, ele fez grandes feitos, além de, como fala aí, conquistas militares, criação de estradas, divisão de terras, sistema monetário, criou uma moeda única, né? Organizou os territórios. Então, ele fez muito êxito para os povos da Macedônia, certo? Então, gente, essa foi a correção. Qualquer dúvida, me chama no privado que eu estarei esclarecendo para vocês, certo? Beijinhos, até a próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem.